Bom dia, pessoal. Vamos agora começar mais um conteúdo. Esse conteúdo agora é sobre fotografia em preto e branco ou branco e preto, como preferir. Então, vamos começar. Deixa eu vir aqui para o cantinho para não atrapalhar ninguém. Ajeitar aqui a câmera. Aí, mais para o canto. Beleza. Vamos lá. Vamos para a apresentação. Então, começar esse vídeo, né, esse assunto, com essa pergunta. Se o mundo que vemos é colorido, então por que fotografar em preto e branco? Então, a nossa referência visual, nossa memória está relacionada com o mundo colorido. São raríssimas as pessoas que enxergam em preto e branco. Então, raríssimas, raríssimas mesmo. Só soube no mundo, na história, uma pessoa que enxergou em preto e branco. Existem os casos das pessoas que enxergam, que tem problema de daltonismo, mas também enxergam colorido. A realidade delas é colorida. Diferente de quem tem a visão normal, mas é colorida. E aí, então por que ainda se pratica fotografia em preto e branco? Então a intenção desse vídeo, né, dessa aula, é a gente saber entender como que a fotografia em preto e branco ela encanta as pessoas, o motivo pelo qual ela encanta, né? Então a nossa referência para essa aula vai ser o Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, né, conhecido mundialmente, que ele cita aqui que nada no mundo é em branco e preto, mas o fato de eu transformar toda essa gama de cores em gamas de cinza me permite fazer uma abstração total da cor e me concentrar no ponto de interesse que eu tenho na fotografia. A partir desse momento eu comecei a ver as coisas realmente em branco e preto. Então reparem que ele fala sobre o ponto de interesse. E é a partir dessa afirmação que a gente vai trabalhar o nosso conteúdo. Então, só um breve perfil aqui, um breve perfil do Sebastião Salgado. Ele é um dos fotógrafos brasileiros mais importantes da história, mineiro, né? Ele, a partir da sua fotografia, seus registros de situações do ser humano pelo mundo, né? A partir de calamidades, de miséria, fome, pobreza, ele conseguiu mostrar o seu trabalho de uma forma muito eficaz, né? Então, é considerado um dos fotógrafos mais completos da atualidade e ele é considerado um dos melhores do mundo. A obra do Sebastião Salgado ela é basicamente feita de fotografias em preto e branco. Raríssimas são as publicações que ele apresentou fotografia colorida, certo? Então ele tem muitos livros lançados e é considerado atualmente um dos mestres da fotografia em preto e branco. Aí vamos começar a falar sobre a questão da fotografia preto e branco. Então, como a gente já viu, essa questão da foto, da cor está presente, a gente vai entender agora por que a não cor também é interessante. Então, a fotografia, assim como tudo, evoluiu, né? Então, no começo, a fotografia era preto e branco. Não se tinha fotografias coloridas. E depois de 100 anos que a fotografia foi criada, desenvolvida, surgiu a fotografia colorida. E essa fotografia colorida acabou sendo motivo de muita discussão. Alguns fotógrafos não aceitavam muito a fotografia preto e branco e outros queriam, durante muito tempo, esse registro colorido. Então existia essa discussão, existia muito essa questão de tem gente que não gosta, tem gente que gosta, como tudo, né, que surge de novidade.
E aí, com o tempo, as cores foram se tornando predominantes em todo tipo de registro, fotográfico, filmes. Era raríssimo o registro de cenas, mesmo que fosse foto e vídeo, em preto e branco, né? Então você não encontra hoje um vídeo postado no YouTube que não seja colorido, a não ser quando é um efeito proposital, que é uma pessoa faz um comentário paralelo ali no assunto que está sendo tratado, e aí o editor coloca em preto e branco, né, como se fosse um parêntese ali naquele conteúdo. Então, basicamente, registros em preto e branco fizeram com que o registro colorido fizeram com que fotos em preto e branco não tivessem mais sentido. Mas, mesmo assim, todo fotógrafo gosta de fotografia em preto e branco, ou branco e preto, ou tom de cinza, né? Então aqui, repare nessa fotografia, repare na textura dessa fotografia, né? Nas linhas, repare nesse conjunto aqui de elementos. Muito interessante. Então, em vários momentos, como casamentos, ensaios, aniversários, até mesmo a natureza, como esse daqui, essa foto, você usa uma fotografia em preto e branco para dar um efeito diferenciado, para causar uma sensação diferente da fotografia colorida. Dizem aqui que o fotografia em preto e branco gera um ar de elegância para a fotografia. E você sabe o motivo, então, por que nós fazemos foto em branco e preto, mesmo vivendo em uma época em que as câmeras captam cores com a maior nitidez? Você sabe por quê? Qual seria o motivo? Vamos descobrir, né? O motivo está no ponto de atenção que o Sebastião Salgado já estava falando anteriormente. O ponto de atenção numa fotografia preto e branco não é necessariamente o mesmo ponto de atenção de uma fotografia colorida. Às vezes eles podem até ser o mesmo, mas em raríssimas condições. Vamos continuar. Então, por que há fotos que quando olhamos, né, ela em preto e branco, nos transmite um sentimento, e quando olhamos a mesma foto colorida, nos transmite um outro sentimento? Então, nessa foto que está aparecendo aqui desses dois na canoa, você tem muitos elementos, como sol, céu, rio, uma vegetação ali, outras pessoas na canoa ali. Mas o que te chama mais atenção são os dois na canoa, o primeiro plano aqui, esses dois indivíduos na canoa. Talvez, se fosse colorida essa foto, um outro elemento, uma cor mais intensa, talvez o céu ou o sol, chamasse mais atenção do que eles. Então, não sei, a gente só poderia saber isso se ela tivesse uma versão colorida. Isso é possível, a gente vai ver mais adiante, né, essa comparação entre a fotografia preto e branco e a fotografia colorida. Como que se comportam os efeitos, né, de uma contra a outra. Então, assim, isso tudo que a gente está falando sobre essas sensações tem a ver com como o cérebro enxerga na fotografia. Obviamente que cada pessoa com a sua experiência, com as suas preferências, a sua sensibilidade individual, ela também faz com que ela também tenha uma experiência única, a experiência só dela. Existem experiências em comuns, mas cada um tem a sua experiência. Você pode olhar para uma fotografia e achar ela maravilhosa, e uma pessoa, um amigo teu, próximo ali, olhar para a minha fotografia e para ele é só uma fotografia. Ou achar maravilhosa por uma outra coisa, diferente do que você achou. Né? Você vai comentar, olha aquela textura, e ele vai dizer, cara, mas olha aquele objeto ali que está naquele cantinho.
Olha o foco onde está, e você está preocupado com uma coisa e outra. Entendeu? Então, mas as experiências com fotografias preto e branco e colorido são também distintas. Então muitas pessoas usam fotografias em preto e branco somente para estética, mas existem aqueles que trabalham com, com fotografia em preto e branco com um significado muito mais intenso, muito mais complexo do que só esteticamente. Então aqui, né, quando nós vemos uma fotografia colorida, nosso cérebro ele acaba sendo estimulado de uma certa maneira, né? Para que os olhos eles começam a apreciar aquelas cores naquela imagem de uma maneira única. Então essa foto, por exemplo, nós temos aqui vários elementos na fotografia, alguns que chamam mais atenção do que os outros, e obviamente o principal são as abóboras. Reparem que existe também aqui esse pneu aqui, essa roda, pneu. Essa roda que tem esse contraste, né, radial. E existe a textura dessa vegetação aqui, mas a abóbora chama muito mais atenção pela sua cor, que contrasta com o restante. Então, as cores, né, vermelho, azul, amarelo, texturas, tudo isso faz com que inconscientemente percamos a concentração, ou ficamos atentos a um detalhe cromático. Então acaba desviando de um objeto que poderia chamar muito mais atenção. Então você pode até achar que está vendo aquela imagem como um todo. Além do mais, você está enxergando tudo que existe nela. Mas por conta da variedade de cores, o foco não está naquilo que está sendo retratado de fato. Então agora olhem para essa foto e aí vocês vão continuar olhando para ela e vocês vão fazer a mudança, a transição para a fotografia em preto e branco. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que muda, né? Então agora a fotografia está totalmente em preto e branco. E aí, pela minha percepção, as abóboras não chamam mais atenção, mais do que na fotografia colorida. Apesar de formarem uma composição interessante, elas não são o objeto principal nessa foto em preto e branco. A roda, com esse contraste radial, ela tem mais expressão, tem mais relevância do que as abóboras, pela minha percepção. Talvez você tenha uma outra experiência, ou ache melhor a textura disso, ou focou numa abóbora em particular, mas aqui, na minha percepção, não é mais a abóbora, mas sim a roda que chama mais atenção, que é o foco principal. Certo? Entenderam? Perceberam a diferença? Ótimo. Espero que sim, né? Mas vamos lá. A, a fotografia do preto e branco é considerada uma fotografia temporal, né? Você pode olhar para uma fotografia preto e branco, obviamente guardadas as devidas proporções do termo de nitidez e qualidade, e você não perde o sentimento que aquilo ali transmite, né? Claro que uma fotografia preto e branco antiga, lá dos primórdios da fotografia, a gente sabe que ela é velha, mas o sentimento de não ter relações com o tempo, segundo os especialistas, ele fica, né? Fica marcado. Então, a ausência de cor permite com que você concentre em formas, texturas e padrões, né? Porque a cor ela acaba induzindo você a dar atenção para determinados elementos. Como aqui nós temos a ausência da cor, então nós temos os elementos, outros elementos que compõem, que chamam a atenção. Em retratos, as manchas da pele, elas são mais suavizadas, né? As cores, elas deixam em evidências, dependendo do tipo de mancha e a coloração, fica muito aparente.
Então, também não há problema com a temperatura da cor, né? Contrastes excessivos por conta da cor, ou temperaturas mais quentes, temperaturas mais frias causadas pela cor, né? Também com a questão da iluminação, ela talvez não faça tanta influência assim como numa foto colorida, no caso da iluminação mista, né? E aí tornando então a foto em preto e branco ideal para temas com pouca luz, ok? Aí vem uma pergunta: como lidar com fotos que retratam situações de pessoas no meio de seca, fome e miséria? Então, assim, essa fotografia que está aí, ela retrata uma situação de fome, miséria, não sei se seca, mas pelo menos fome e miséria sim. Então, repare na luz dessa foto. Tem uma luz atrás, uma luz dura atrás e uma luz suave que ilumina as duas pessoas que estão no primeiro plano. Então, não dá para a gente afirmar, mas aquela luz lá atrás, ela pode chamar mais atenção, ela poderia causar um contraste muito grande e ia diminuir essa sensação, essa mensagem que o elemento principal passa, né? Talvez distraísse um pouco mais. Com a fotografia em preto e branco, você tem aqui, você fica atento muito mais aos detalhes, ao olhar da pessoa, né, a textura que forma aqui esse tecido na cabeça dela, na criança que está um pouco iluminada aqui. Então, assim, você dá atenção aos pormenores numa fotografia em preto e branco. A iluminação lá atrás, ela, inclusive, ficou até sem expressão, apesar de ela ser bem intensa. Então, o Sebastião Salgado não precisa das cores, não precisa, porque ele prefere que as pessoas não se distraiam com essas cores, né? Preferem que tratem essa imagem como elementos que nela compõem. Textura, linhas, volume, né? Contrastes, todos esses elementos que a gente já discutiu na disciplina sobre composição fotográfica. Então, essa ausência do autor significa ausência de informação. Você diminui a quantidade de informação que uma fotografia colorida pode transmitir. Então, o foco fica direcionado para o objeto principal, né? Então, a gente começa a enxergar o foco de uma outra maneira. Então, vamos fazer comparações, né? Depois que a gente discutiu sobre fotografia preto e branco, a gente já sabe como que se comporta na mente da gente uma fotografia preto e branco em comparação à fotografia colorida. A gente vai fazer algumas comparações de fotografias coloridas e fotografias em preto e branco. Então, a gente tem aqui essa composição, que o objeto principal é o gato, mas dê uma olhada agora nela em preto e branco. Ah, o gato ainda é, mas as folhas... Deixa eu voltar, não era para ter passado. Repare que as flores aqui já ficaram em evidências, né? Ficaram mais claras. E a textura lá atrás também. Agora na flor, né? A flor aqui nós temos o vermelho intenso. E agora, em preto e branco, você já não tem esse vermelho em evidência. Agora você já tem as partes claras em evidência e as escuras. Vejam os barcos, né? Barcos, céu, o rio, muito bem colorido. Agora, o que chama a atenção é até mesmo essa parte do piso. Opa, não sei por que está automático, quem botou. Então, repare que o céu chama a atenção com essas texturas aqui dos mastros, né, dos barcos, né? Então, repare que muda o ponto focal, muda a composição. O cavalo chama muita atenção, mas tem outros elementos ao redor. Agora vamos ver o cavalo em tom de cinza. Não é mais a cor do cavalo que chama a atenção, aquele marrom, mas a crina e o rabo dele, né? Eu vejo muito mais isso. Volta para o cavalo. Né? Repare que o contraste desses elementos ficou bem mais intenso, bem mais interessante.
Diferente, né? Agora aqui a cor do cavalo, o corpo do cavalo chama atenção, e aí a gente tem essa diferença de foco. Já na praia, a praia tem muita cor. A praia, aqui você tem várias combinações. Agora aqui, peraí, deixa eu voltar. Vejam o céu muito azul, as folhas verdes, o mar também aqui verde, azul. E agora vejam como já no céu, o céu não chama mais atenção, as nuvens lá atrás já chamam mais atenção e a areia já chama, né? Já atrai mais. O foguete sendo lançado, então tem essa cor clara aqui, o foguete. Reparem aqui agora que a fumaça o fogo chama bastante atenção. Né? A textura da fumaça aqui chama bastante atenção. O céu já não interessa tanto. E aí você muda um pouco o foco nesse sentido. A onça, né? Agora aqui nós temos o verde, ó, reparem, o verde, bem intenso, a cor da onça e a textura da onça. A onça é o objeto principal. E aqui se perdeu totalmente a foco nessa parte da vegetação. A onça ficou com uma textura bem interessante, diferente do que era, ó, do que é colorido. Essa parte de baixo aqui colorida da vegetação, nesse sentido até atrapalha. Aqui você só vê a onça, o resto não interessa, ficou bem em evidência a onça. Né? Então o foco principal está aqui e agora ficou mais intenso. Aqui, ó, repare que aqui tem bastante tons quentes, aqui é uma temperatura de foto quente, né? E aqui você perde, você não sabe nem que estação é, talvez pelas folhas caídas, mas não tem mais aquele quente, né? Volta. Então aqui você já tem a textura das árvores aqui nessa vegetação como um elemento bem relevante. Nesse você quase não percebe direito essas árvores e você está atento à cor, essa cor toda que faz aqui, ó, não é, ó, essa coloração toda aqui. E nem percebeu a árvore direito, já aqui você já tem a textura das árvores mais em evidência. Aqui esse ponto principal, central, que era colorido, nem interessa tanto mais. Aqui tem a criança, né, o bebezinho, com a boca bem rosinha, fundo verde, e aí quando transforma em preto e branco, o fundo já não importa mais, a boca fica bem em evidência e o olho também. Então você trouxe o foco para a criança. E aí eu pergunto aqui, o que se percebe? O que a gente vê com relação a essa comparação entre fotografia colorida e fotografia em preto e branco? O elemento principal da fotografia em preto e branco, ele pode passar a ser outro. Não necessariamente ele sempre vai ser outro, mas ele pode mudar como nós vimos nessas comparações. Então, uma coisa importante é que quando você for tirar fotos em preto e branco, você configure a câmera para tirar fotos em preto e branco. Você não tira foto colorida para depois passar em preto e branco no computador, né, no software, porque talvez não tenha o mesmo efeito. Né? Você talvez acabe prejudicando o foco principal por essa conversão. Então é importante você enxergar a foto em preto e branco, lá no visor, principalmente os visores que tem display. A máquina fotográfica, aí já é mais complicado, porque a máquina fotográfica você vai enxergar pelo visor e vai enxergar colorido. Né? Pelo visor, lá o visor indireto ou direto. No celular você já consegue já colocar a cena que você está vendo em preto e branco. Ah, só um detalhe. Alguns aparelhos não, mesmo os mais modernos, não tiram mais fotos em preto e branco. O que acontece é que você acaba tirando, fazendo o registro, tirando a foto e depois você bota o filtro em preto e branco. Isso é perigoso, isso é muito complicado. Mas existem ainda alguns aparelhos que você seleciona a foto em preto e branco. O que antes se destacava pode perder importância, né? Então, complementando a observação anterior,
o que era destacado anteriormente pode perder essa importância. Uma cor, se você destacou uma área de cor, mas que existe ali na mesma cena uma área de textura, de contraste, pela forma, né, por algum outro tipo de contraste, o que é colorido, que era o contraste cromático mais evidência, pode perder para um contraste alternado, pode perder para um contraste vertical horizontal, com contraste radial, como foi o da abóbora, pode perder para um outro tipo de contraste, ou alguma composição que era menos relevante quando colorido e agora se tornou mais importante pela sua forma, pela sua textura. É um certo incômodo na transição entre coloridos e tom de cinza. Então essa experiência de você passar de uma fotografia colorida para uma fotografia preto e branco, ele realmente dá gera um incômodo. Se você perder esse contato com a cor, ele incomoda porque não é uma coisa natural. Você sempre está enxergando colorido. E aí quando você estava ali olhando para uma imagem e de repente ela perde as cores, você fica meio que, opa, peraí, tem uma coisa errada. Então isso se percebe também nessa transição. É título de experiência, né? Porque uma foto, quando você vai olhar um álbum de fotografia de Sebastião Salgado, você só vai ver fotos em preto e branco. E aí, quando você começa a ver essas fotos, você começa também a entrar, você já faz uma imersão naquele universo de fotografia preto e branco e você vai folheando os livros, então vai olhando as fotos dele no site, você já está nessa imersão, né? Você já está com essa experiência ativada desde a primeira foto. Você não vai ficar transitando entre fotografia preto e branco. Mas nessa experiência que a gente fez de comparação, gera um certo incômodo. E a foto preto e branco é igualmente bela, dependendo da composição, talvez ela seja até mais bela do que se ela fosse colorida. Então, eu acho que assim, é uma experiência bem interessante você trabalhar com fotos em preto e branco. E eu sugiro que vocês, né, comecem a praticar, eu acho bem legal. E aí a gente vai ter também uma atividade sobre isso. Mais adiante a gente conversa mais. E essa aqui é a nossa referência, né? Tem esse site, blog na verdade, e o nosso livro base foi utilizado como conteúdo para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, é um assunto bem interessante. E é isso aí, espero você numa próxima aula, no próximo vídeo. Se cuide, um abraço a todos, tchau, tchau.